O que é e para quem serve a terapia sexual? Olá, eu sou o Sérgio, psicólogo clínico e terapeuta sexual, escritor, e você está no meu canal Devaneios do Sérgio. Desde já eu peço que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigas e amigos interessados nesta reflexão. Também gostaria muito de ler o seu comentário ao final do vídeo a respeito do devaneio de hoje e também não deixe de inscrever-se para continuar recebendo notificações de vídeos como esse. Quem tem acompanhado o meu canal Devaneios do Sérgio, para além de já ter visto que eu me apresento quanto psicólogo clínico e escritor, eu também me apresento quanto terapeuta sexual. Mas o que isso significa na teoria e na prática? Bom, a ideia do vídeo de hoje é explorar um pouco com vocês essa temática, essa reflexão do que vem a ser a terapia sexual e para quem e para o que ela serve afinal. Bom, já podemos começar com a ideia de que quando nós falamos sobre sexualidade, sexo, algo relacionado ao sexual, muito do nosso imaginário social ou até mesmo os nossos preconceitos sobre esse tema emergem e também nos fazem ter interpretações errôneas do que uma coisa pode ser por carregar esse nome sexual. Mas de um modo geral, quando nós falamos terapia sexual, esse termo já deixa escapar o que ele significa e o que é buscado então nesse processo. A terapia sexual nada mais é, de uma maneira sintetizada, que um processo de psicoterapia focado em queixas da sexualidade do paciente ou do casal. E é interessante pensar nesse lugar da queixa sexual, porque nós só trabalhamos com uma queixa sexual quando o sujeito identifica nele mesmo, ou o casal identifica nele mesmo, algo que ele considera uma queixa, que pode estar aí na ordem de uma disfunção erétil, por exemplo, questões relacionadas à falta de desejo e libido, tanto e entre outras coisas que vão se relacionar e atravessar as questões da vida sexual daquele sujeito. Porém, não é apenas isso. Quando nós falamos sobre sexo e sexualidade dentro do aspecto da terapia sexual, nós estamos falando também do sexo e da sexualidade como um sintoma de alguma coisa, o sintoma de algo na vida daquele sujeito. Claro que nós vamos olhar a sexualidade e a queixa sexual como algo a ser cuidado e olhado, mas também vamos tentar compreender como isso se engloba na totalidade da vida do sujeito. Então é muito comum que no processo da terapia sexual se fale sobre a história de vida do sujeito, se fale sobre memórias, vivências da infância, relação com o pai, relação com a mãe. Isso não apenas num caráter de aspectos do que ele pode ter ouvido sobre questões relacionadas à sexualidade, né, nesse período que eu citei, não, mas também a sua vida como um todo. Porque muitas vezes o sexo e a sexualidade vai ser exatamente essa ponta do iceberg que vai ser o sintoma de algo muito maior que pode estar ali aparecendo ou somatizando na vida sexual do sujeito. Então, isso já deixa explícito que o processo de terapia sexual, ele não é um processo apenas para falar e cuidar da sexualidade, mas é para falar da sexualidade quanto também um caminho de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele não se limita também apenas ou tão somente a questões de dinâmicas psíquicas e também, né, da própria história do sujeito, o que ele foi fazendo com o que foi sendo e acontecendo com ele. Não, não é apenas isso, mas também envolve um processo daquilo que nós chamamos de psicoeducação, que envolve compreender aspectos fisiológicos e do seu funcionamento fisiológico, também compreender práticas, vivências, aumentar o repertório erótico e sexual daquele paciente ou daquele casal através de um diálogo, através de indicação de literatura, através de indicação de documentários, filmes, inspiração poética, enfim, tem muitos caminhos que esse repertório vai sendo somado na vida do paciente, porque muitas vezes as pessoas vêm com um grande empobrecimento e uma grande miséria erótica em suas vidas, não teve espaço em suas vidas para olharem o sexo e a sexualidade como algo a ser cuidado também. Elas acham que o sexo e a sexualidade é algo que deve só vir na sua própria naturalidade de ser, que não haveria aí um esforço da parte daquele sujeito em se empenhar
para entender e vivenciar e ampliar o seu próprio repertório e também lidar com os conteúdos que ele traz, seja da dinâmica do desejo, da fantasia, dos tabus que ele pode carregar, enfim, existem várias camadas dessa questão que envolve o processo de terapia sexual também. Então nós podemos sintetizar que a terapia sexual ela é um processo de psicoterapia focal para lidar com uma queixa sexual do sujeito ou do casal. E essa queixa, ela é muitas vezes pontual. A terapia sexual, ela não tende a trazer um caráter de longo prazo, claro que pode ser de caso a caso, mas ela tende a ser mais focal e também um pouco mais breve que um processo de psicoterapia comum, por exemplo. E vai abarcar sim outras questões da vida do sujeito que não apenas a sua queixa sexual. Ela envolve também um processo de psicoeducação, ou seja, vai ser necessário um diálogo, uma compreensão, uma participação do sujeito, do paciente, do casal, enfim, para compreender aqueles aspectos. Também há um processo de exercícios a serem feitos e realizados na intimidade do casal, também de maneira solitária, para que essa pessoa também possa conhecer e autoconhecer esse corpo, porque não tem como a gente falar somente de sexualidade a partir de uma instância psíquica, subjetiva, metafórica, não. É preciso também ter esse entendimento de apropriação do próprio corpo. Sendo assim, então, a terapia sexual é indicada para todas, todos, aqueles que sentem que há uma queixa sexual ou que gostariam de compreender alguma questão relacionada à sua vivência da sexualidade na sua vida e que não necessariamente precisa se limitar somente ao lugar de disfunções. Claro que essa é uma questão clássica na clínica da terapia sexual, mas nós devemos pensar nesse espaço como um espaço, sobretudo, de autoconhecimento, de autoapropriação e também de um lugar de ampliação de nosso repertório afetivo, erótico, psíquico.